E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de análise de impressões semanais. E dessa vez eu vou estar comentando sobre os primeiros episódios da segunda temporada de Oshinoko, que, assim, pra falar a verdade, tá bem lentinho mesmo porque é o início de arco, é o início do arco do teatro, em que o Ako, a Akana e a Akane vão participar de uma peça que está adaptando um mangá muito famoso na obra, que é Tokyo Blade, que foi citado que é um mangá muito famoso e que vai receber uma adaptação 2.5D, que é um teatro mais imersivo, não é aquele teatro simplesão que todo mundo conhece, é uma peça mais imersiva, e que esses três personagens, além de outros que vão ser apresentados nessa temporada, vão participar dessa peça, e que assim, esse início aí é mais a apresentação mesmo do arco, mas já temos algumas coisas para serem comentadas nesse início de arco, e que vai muito em relação com o Aqua, a Akane, a Akana, e principalmente com a autora dessa obra, que está sendo adaptada nessa peça, que assim, o final do primeiro episódio e o segundo episódio focou praticamente nela, e foi o que chamou a atenção, e que eu já vou entrar em mais detalhes, então já deixa seu like aqui para ajudar o canal, e também se inscrever para não perder os próximos vídeos de Oshinoko ou outros animes que eu trazer aqui para o canal. E bom, como eu disse antes, o início da segunda temporada vai focar nesse arco do teatro, em que o Aqua, a Akane e a Akana vão participar dessa peça 2.5D, que vai adaptar um mangá muito famoso na obra, que é Tokyo Blade, e que a abertura da segunda temporada já diz tudo, porque é uma abertura muito estilosa e que foca muito bem nessa parte do teatro, e foca no elenco que vai participar dessa peça e também nos personagens que eles irão interpretar. E bom, tem uma parte bem interessante que mostra os personagens principais, o Aqua e a Ruby, e depois mostra eles tirando a máscara, assim, como se fossem os personagens que eles estão interpretando. Então essa parte muito interessante que eles colocaram na Open, e que, como eu disse antes, é totalmente focado nesse arco do teatro, assim, o foco todo vai para esses personagens que estão no arco do teatro, que estão participando dessa peça. Então essa temporada vamos ter menos foco na Ruby, mas quando tivermos um foco nela, vai ser uma coisa surpreendente, vai ser uma coisa que vai chocar todo mundo, mas por enquanto o foco vai ser nesse pessoal que está participando dessa peça, e que vão ser o Aqua e a Akane participando dessa peça como um casal também, não só na vida real, como também os seus personagens são um casal na obra, e que isso acabou irritando muito a Akana. E bom, nesse arco, vamos ter outros personagens que também vão ter foco, como esse aí que apareceu, que não parece nada demais, só que mais à frente ele vai ter mais foco, ele vai ter mais interação com Aqua, e vai surpreender bastante gente aí quando for revelado algumas coisas sobre ele também. E bom, como eu disse antes, a Ruby não vai ter tanto foco nesse arco, e que assim, foi mostrada uma cena da Ruby no primeiro episódio, e que mostra ela visitando o túmulo da Ai, da sua mãe. Foi só essa parte mesmo, porque logo depois ela não aparece mais, ela não vai aparecer tanto assim daqui pra frente não, ela vai ter uma ceninha ou outra, mas não vai ter tanto foco. E que, como eu disse antes, nesse arco, eles vão fazer uma peça que vai adaptar um mangá de luta muito famoso, que é muito popular e que já vendeu mais de 50 milhões de cópias, então é um mangá de sucesso. E que, como eu disse antes, o Aqua e a Akane, eles são um casal e que pertencem a uma facção, e para a infelicidade da Akana, ela pertence a uma outra facção com uma outra pessoa que vai interpretar com ela, e que nesse arco as duas facções se enfrentam. E bom, o elenco dessa peça, além de contar com os três personagens principais da obra, tem vários atores e atrizes que são muito bons, então é uma obra que tem várias pessoas, vários adolescentes que são muito bons atuando e que podem fazer uma boa peça, e que várias pessoas já formaram seus grupinhos e todo mundo tá se dando bem, com exceção de uma pessoa, do Aqua, que aparentemente não quer se misturar com ninguém, até porque ele não tem um grande objetivo, assim, ele não é um cara que foca muito na atuação não, ele tem um objetivo por trás disso, ele quer focar em uma outra pessoa que está nesse teatro, que é o diretor da peça, que já teve algum envolvimento com a Ai e que pode deixar ele mais perto de descobrir quem é o pai dele. Esse é o objetivo do Aqua, descobrir quem é o pai dele, porque provavelmente ele está por trás da morte da Ai. E bom, nesse início não faltou a cena da Akane entrando na personagem, como ela entrou lá na primeira temporada se tornando a Ai. E bom, como eu disse antes, nessa peça temos vários atores que são muito bons, assim, temos vários atores e atrizes que são muito bons, e que tá uma discussão ali sobre a Akane estar à frente da Akana, porque a Akane ela está se destacando muito bem nos treinamentos, e que tem esse cara aí que está achando que talvez ela esteja à frente da Akana, e que isso seria verdade se não fosse esse cara, que do nada acabou surpreendendo a Akana e todo mundo, porque ele simplesmente conseguiu fazer a Akana dar o melhor que ela tem a oferecer, porque normalmente a Akana acaba se segurando na atuação, porque ela não pode ofuscar as pessoas que estão atuando, ela não pode ofuscar as demais pessoas que estão atuando, e que às vezes as pessoas também não sabem atuar, e ela tem que rebaixar, assim, ela tem que abaixar o seu nível para não ofuscar a pessoa ou achar que elas estão fora de sintonia. Então em várias ocasiões ela acaba colocando limitador nela, só que dessa vez ela teve esse cara aí que acabou atuando muito bem e que permitiu que ela pudesse atuar muito bem também, e que os dois acabaram surpreendendo com a performance que eles entregaram para todo mundo, assim, todo mundo ficou em choque quando viram a atuação dos dois, e foi mostrado todo mundo sendo tingido pela atuação deles, que simplesmente entraram nos personagens, e que a Akane acabou notando isso, acabou notando que a Akana conseguiu elevar muito a sua atuação e agora está preocupada de ficar para trás, e que até o Aqua falou para ela que ela vai perder se ela continuar assim, se ela continuar do jeito que ela está, ela
vai perder para a Kana. E que não acabou agradando muito a Akane não, assim, a Akane já tinha ficado enciumada com a Aqua vendo a Kana e logo depois ficou bem brava com isso. Só que existe uma complicação para o lado da Akane, porque ela está tentando atender o que eles querem da personagem dela. Só que ela não entende muito o que eles querem da personagem dela, porque tá muito confuso a personagem dela, porque está muito diferente do mangá. E que ela está meio receosa de falar com o roteirista e o diretor, e que o Aqua ele meio que obriga ela a falar com eles. E que eles acabam explicando que eles tiveram que mudar e modificar a personagem para poder ficar mais aceitável para o público, porque é uma personagem bem complexa, assim, que tem que ser mais trabalhada, mas que eles não têm tempo para trabalhar ela, até porque tem vários personagens e o tempo é limitado. E eles tiveram que modificar e simplificar a personagem para ficar aceitável para o público, pelo menos. E por isso há essa divergência sobre a personagem. Da Akane não entenderam o que eles querem da personagem, até porque tá bem diferente da obra, assim, tá bem diferente do mangá. Mas que as coisas começaram a ficar mais interessantes no final desse episódio, porque logo depois aparece a mangaka da obra, aparece a autora da obra que está sendo adaptada, e aparece junto dessa outra aí, que é aquela autora da obra daquela adaptação que a Kana participou, e que ela acaba vendo o ensaio de todo mundo e fala que todos são bons atores, mas que ela tinha que falar uma coisa, e eles tinham que simplesmente refazer todo o roteiro, e que acabou assim colocando um caos ali na produção, e que isso foi o foco do segundo episódio, porque o segundo episódio foi praticamente a autora reclamando aí do roteirista, que ele estragou a obra dela, tornou um lixo aí essa adaptação, que ele não conseguiu captar o que a obra queria dizer, o que a obra diz sobre os personagens, e que ele não consegue retratar essa obra na adaptação de forma coerente com o mangá. E que assim, ela falou um monte sobre esse roteirista e que acabou com ele, assim, dá pra ver na cara dele que ele ficou acabado aí agora, porque ela simplesmente falou um monte. Ela falou que ela não gostou do roteiro e ainda acabou com o roteirista, falou que ele é um lixo, que ele não sabe o que faz, ele é muito ruim no trabalho, simplesmente desceu além, assim, falou um monte e acabou com ele. Dá pra ver na cara dele, ele faz um bom trabalho, só que ele não conseguiu retratar de forma coerente com o original, e que isso aí foi o que irritou ela e simplesmente fez ela acabar com ele. E bom, nesse episódio temos uma volta no tempo, que mostra antes deles começarem os ensaios, e que já temos destaque para a Kana com ciúmes da Akane com Aqua, que eles vão interpretar um casal até nessa obra, e que ela fica falando toda hora que o relacionamento deles é só uma coisa profissional, e que não é uma coisa saudável eles misturarem a vida real com os personagens da obra, assim, não é boa essa conexão que eles estão fazendo aí não, mas essa parte foi um extra, porque o foco foi a autora, porque foi mostrado que ela já estava reclamando mesmo antes dos ensaios, que ela já não tinha gostado do roteiro, e que ela não sabia o que fazer, e por isso ela foi conversar com essa outra autora que teve aí a sua obra arruinada, assim, quase arruinada completamente, porque o final a Kana salvou com a sua atuação, que ela conseguiu salvar por conta do Aqua ter elevado a atuação dele e também do outro carinha aí que também tá na peça, que é esse carinha aí que é muito ruim de atuar, mas que aparentemente está melhorando, e por isso que ela foi buscar a ajuda dessa outra autora, porque ela tem conhecimento sobre adaptação de mangá, e ela sabe como é ter essa obra sendo adaptada e sendo arruinada, e que assim, ela falou que desde o começo, assim, foi mostrado que desde o começo ela não gostou do roteiro, ela não aprovou o roteiro, e pediu várias vezes para eles revisarem o roteiro, e que assim, essas várias vezes eles não entenderam o que ela queria nessa obra, eles não entenderam o que ela queria que eles revisassem no roteiro, e que no final eles acabaram falando para ela ir assistir um ensaio que ela entenderia que a obra está em boas mãos e que eles estão fazendo um bom trabalho. Que assim, nessa parte mostra que essa altura é bem estranha mesmo, porque tem uma parte aí que ela tá escovando os dentes, assim, ela vai escovar os dentes, e essa outra aí chega e vê ela fazendo uma escovação dupla aí com duas escovas, assim, bem mostrando que ela é uma pessoa bem estranha. E bom, depois disso acaba voltando para o presente, mostrando ela reclamando mais ainda do roteirista e falando para eles corrigirem tudo, assim, revisarem tudo aí, que ela não gostou de nada, que nada está bom nesse roteiro. E assim, nessa cena você vê que o roteirista é um cara legal, porque ele pede desculpas e procura entender no que ele errou no roteiro. E assim, ele quer saber o que ele errou para poder corrigir, poder ter esse conhecimento aí que ele não teve aí sobre o material original. Que assim, não adiantou de nada, porque ela simplesmente acabou com ele, assim, na hora que ele se revelou como roteirista, ela acabou com ele, porque ele não sabe o que faz, ele é ruim no trabalho, e que assim, ele simplesmente estragou a obra com o roteiro. E ela até pergunta se ele está mesmo lendo o mangá. E o maior problema que ela tem com esse roteiro é uma coisa que está ligada com uma coisa que a Akane estava incomodada, porque a Akane, ela estava incomodada com eles mudando essa personagem para caber na peça, e que a autora não gostou de nada disso, ela não gostou que eles mudassem os personagens, não só a da Akane, mas também outros personagens. Ela falou que não tem problema mudar a trama para caber na peça, mas eles têm que manter os personagens, eles não podem mudar os personagens, e esse foi o ponto que ela queria que eles revisassem, mas que não aconteceu. Só que tem uma explicação para tudo isso, porque foi mostrado que entre o roteirista e o criador do material original, o mangaka, existem várias pessoas no meio, não é uma conversa direta entre o roteirista e o mangaka, existem várias pessoas que conversam com o mangaka, que depois passam para uma outra pessoa, que passa para uma outra pessoa, e depois de outras pessoas chega até o roteirista. Então é meio que um telefone sem fio, assim, a mensagem não chega exatamente como o mangaka falou, a mensagem que o roteirista recebe não é exatamente a que o mangaka passou. Então por isso que o roteirista não conseguiu captar direito o que a mangaka queria, o que essa autora queria, além de ter o fato também dela não saber se comunicar quando está estressada
engraçado, ela não consegue se comunicar com ninguém, assim, ela simplesmente não consegue expressar exatamente o que ela quer. E bom, foi mostrado que a cada revisão que ela falava pra eles fazerem, o roteiro ficava cada vez pior para ela. E bom, no final disso ela acaba falando que ela quer fazer o roteiro dessa peça, senão ela vai acabar revogando a sua permissão e eles não vão poder fazer essa peça de jeito nenhum. E que ela falou que ela está até disposta a pagar do próprio bolso para poder fazer isso. Ela não quer receber dinheiro nenhum, ela só quer fazer o roteiro dessa peça aí, que ela quer expressar do jeito certo, assim, do jeito que ela quer transmitir do material original. E ela fala que pode até deixar o nome daquele outro roteirista. E que assim, como eu disse antes, ele é um cara legal, só que foi mostrado numa situação que é muito recorrente também na indústria do entretenimento, que às vezes você acaba sendo substituído por conta de coisas como essas. E foi o que aconteceu com ele agora, e que ele fala até para remover ele dos créditos porque ele tem o próprio orgulho, assim, ele não é ele que está fazendo esse roteiro que pode dar certo, e então ele não quer o nome dele nos créditos. Só que esse carinha acaba falando que custaria muito caro para tirar ele dos créditos e que já foi revelado o elenco, então não tem como tirar ele, e que no final ele acaba aceitando que seu nome esteja ali nos créditos. E assim, nessa parte você fica com dó dele porque ele simplesmente foi acabado ali, ele simplesmente foi humilhado ali pela autora, e depois disso acaba mostrando como ele se esforçou para fazer esse roteiro e mesmo assim não deu certo, mesmo assim ele não conseguiu entregar um roteiro que deixasse a autora satisfeita, e que no final ela acabou reclamando muito e agora é ela que vai fazer esse roteiro. E bom, por conta disso, os ensaios estão suspensos até a autora entregar um novo roteiro, e o que acabou deixando vários atores e atrizes preocupados, menos o Aqua, que não está entendendo a gravidade disso, porque a Kanye e essa outra garota estavam comentando sobre a preocupação dessa peça ser um stage around, que é uma peça mais imersiva que eles vão fazer, e que para surpresa delas o Aqua não tem conhecimento, mas que ele vai conhecer no próximo episódio, porque no próximo episódio a Kanye vai apresentar ele uma peça stage around, que é uma peça mais imersiva, e que ele vai acabar entendendo mais sobre a peça que ele está atuando. E é assim que se encerra o segundo episódio. Então assim, esse começo de temporada tá mais lentinho mesmo, é mais a apresentação do arco, é mais uma introdução de arco mesmo, e dos personagens que estão participando dele, mostrando como as coisas funcionam para fazer uma peça, e que não temos tanta coisa relevante por enquanto, mas eu garanto que logo logo a temporada vai começar a ficar mais interessante, e vocês vão acabar se surpreendendo com algumas coisas que vão aparecer daqui pra frente, que vão aparecer nessa temporada, além de termos foco em outros personagens que apareceram nessa segunda temporada, e que vai ser bem interessante de acompanhar. E bom, quando chegar os momentos de impacto nessa temporada, eu vou trazer vídeo aqui no canal com certeza, então se inscreve aqui já para não perder os próximos vídeos de Oshinoko ou outros animes aqui dessa temporada de julho de 2024, e clica aqui no botão de like para dar aquela fortalecida aqui no canal também. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!